que parece um sacrifício, né, pastor Rosildo? Ele está fazendo sujeira aqui dentro, depois tira. Sabe por quê? Nós podamos a árvore. É por isso o ninho dele se foi. Ela está perdidinha, tadinha. É por isso. Mas vamos. O que é, pastor? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós queremos te louvar por cada um dos teus filhos que estão aqui presentes, por aqueles que estão conosco na internet nesta manhã para estudarmos a Parashá Emor. Fala aos nossos corações, nos ensine a tua palavra, capacita-nos a andar retos nos teus caminhos, que o teu nome seja grande através das nossas vidas e na nossa vida, Pai, através do testemunho. É o que nós te pedimos, a tua bênção nesta manhã de Shabbat, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Irmãos, nós temos no dia 12 a refeição do Seudat de Shavuot, encerrando a festa de Shavuot, dia 12 de junho. Nós estaremos aqui fazendo um café reforçado pela manhã, juntos, todos nós, celebrando, encerrando o Shavuot, no domingo pela manhã. Você marca na sua agenda para você vir e tomar esse café reforçado, esse Seudat, essa refeição sagrada de Shavuot. Nós começamos uma refeição e vamos terminar com uma outra refeição, né? Então, temos esse privilégio de cumprir estas coisas. Essa manhã nós vamos falar... Oi, minha filha, tá boa? Tá bom, Rodrigo? Então, nós vamos falar nesta manhã sobre 2 itens muito importantes, sobre o conhecimento, quanto ao conhecimento, o que a Parashá fala sobre isso, e quanto à questão do sexo, do homossexualismo e das perversões sexuais. Aonde estas coisas estão encaixadas na palavra e que há uma proibição, terminantemente proibido fazer uso delas. O conhecimento é o primeiro passo. Você verá juntamente conosco. Olha para você ver em Levítico capítulo 21, que é a nossa Parashá Emor, fala, que você vai encontrar aqui na Parashá a repetição do verbo dizer ou falar 3 vezes. Dize o Eterno a Moisés. Aí ele fala, dize, fala aos sacerdotes, ou dize aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo. Olhem outra tradução. Os filhos de... dize a Moisés, Arão diz a Moisés, Adonai diz a Moisés, agora ele vai dizer aos ministrantes, filho de Arão, para dizer, ele não se contaminará por um ser em seus povos. Na nossa tradução está dizendo, por um morto no meio dos seus povos. O verbo dizer aqui, ele aparece 3 vezes no primeiro versículo da Parashá Emor. Por quê? Porque está falando de uma urgência. O valor numérico, o 3 aqui é representado por essa letra hebraica aqui, que está aqui sobre a nossa mesa, o Gimel. Olha que bonita essa letra. Ela vale 3 na gematria judaica, hebraica. Então, é representado por essa letra. E aí, o 3 fala de uma urgência, de entendimento destas coisas para nós servirmos a Adonai melhor. De um entendimento, o 3 fala. O Talmud diz que o número 3 representa a Torá. O Talmud diz. Que foi dada no 3º mês. Então, o poder do número 3 é a capacidade de combinar 2 forças contrastantes. Que forças são essas? O céu e a terra, para provocar integração entre Deus e o homem e Deus. Então, esse poder contrastante que traz o Gimel, o número 3, é para produzir isso. Por isso que há uma urgência de entender qual a vontade de Adonai, para que haja uma leveza de comunicação entre o céu e a terra. Porque o céu deseja uma coisa, nós desejamos outra. Então tem que haver uma harmonia. A Parashá Emor, ela diz, para dizer aos sacerdotes o seguinte: a urgência se encontra em compreender
que somos obrigados a levar uma vida mais exigente. É essa a compreensão. Nós somos obrigados. Ele diz, se sois filhos, sois corrigidos. Ele disse, Adonai ama, por isso ele disciplina. Por isso ele disciplina. Então, nós não queremos levar essa vida mais exigente. Ah, deixa isso para lá, não vou fazer agora, não é hora de guardar Shabat ainda, não é isso. Não. O tempo urge, o momento é de compreender essas coisas, que nós vamos ter que nos abster de questões que as nações, costumes, é isso que nós vamos tratar nessa manhã, que as nações têm e vivem naturalmente. Você veja que esse artista Calbi Peixoto, um homem idoso já, ele morre, pastor, agora, no momento, semanas antes ou mês antes de morrer, ele declara a sua homossexualidade, ele teve coragem de declarar. Esse é um hábito das nações. A Bíblia proíbe terminantemente essas coisas. Ele podia até ter ficado calado, ele sentiu honroso para ele declarar isso, e declarou. Os sacerdotes, por que nós teremos que ser diferentes? Porque os sacerdotes oferecem o pão diante de Elohim. Se você for na Paraxá, que é Ezequiel, a Haftará, que é Ezequiel capítulo 44, você vai ver que o príncipe vai entrar pela porta que está fechada, é a porta dourada nas muralhas de Jerusalém. Ela se encontra, ele vai entrar para comer o pão. Para comer o pão, está dizendo lá. Depois ele diz, por que vocês deixaram que incircuncisos entrem na minha casa e ofereçam o pão diante de mim? O pão está falando de uma mesa física de comida, o homem come o tempo inteiro. Não é assim? Espiritualmente também, ele tem que se alimentar, o seu espírito. Então, ele vai oferecer o pão, por que vocês permitiram? Está lá em Ezequiel, no capítulo 44 da nossa Paraxá. Agora veja comigo, aqui no versículo 6, no versículo 8, no versículo 17 e no versículo 21, que você vai encontrar uma coisa muito interessante sobre esse pão. Santos serão ao seu Elohim, e não profanarão o nome do seu Elohim. Está vendo a vida mais exigente? Porque oferecem as ofertas queimadas ao Eterno, o pão do seu Elohim, santos serão. O pão é essa comida que nós estamos dando agora e recebendo, eu recebendo e vocês também, e aquela comida física, simboliza esses dois pães. Olha aqui, em outra tradução, eles serão consagrados para Elohim, não profanarão o nome de Elohim. Sim, eles apresentam os fogos de Adonai, o pão de seu Elohim, eles são consagrados. Então é ou não é uma vida mais exigente? Lógico que é. Olha o versículo 8 outra vez, santificá-los-ás, porque oferecem o pão de teu Elohim, está vendo? Ele será consagrado para ti. Sim, ele diz, Adonai é consagrado, serão santos para ti, porque eu, o Eterno, que vos santifica, sou santo. Agora eu quero que você olhe comigo o versículo 17. Falarão para dizer, nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão de seu Elohim. Aí você pensa assim, gente, mas eu não sou manco, eu não estou com problema igual o Jorge, eu não estou defeituoso, eu estou enxergando, eu não estou igual o Salomão que não enxergo, eu estou bem. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Aqui na nossa tradução diz assim, e é assim também no hebraico. Falarão para dizer, o homem de tua semente, em seus ciclos em que se encontra uma degeneração. Em que se encontra uma degeneração e não se apresenta para apresentar o pão de seu Elohim. Você sabe o que é uma degeneração? Você vai entender agora. Quer ver?
Degeneração na medicina é uma alteração mórbida, ou seja, prejudicial à saúde, que causa doenças. Porque às vezes você não está conseguindo com seus olhos físicos enxergar onde está a doença. É uma manifestação de tendência para certas anormalidades físicas. Foi o que nós acabamos de falar. Você vai ler aqui, nenhum homem, caso tenha, versículo 18, algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. Ou se for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados, nenhum desse pode oferecer o pão. Mas aqui nós estamos falando de uma normalidade física. A degeneração atinge muito mais que isso. São anormalidades de sentimentos e de espírito. Aí que se encontra o centro da questão. Aqui a Bíblia te apresenta uma normalidade física. A degeneração que os médicos falam, que é uma alteração mórbida, é prejudicial à saúde, são sentimentos, ou sentimentos do espírito. Olha o versículo 21. Sim, todo homem em quem se encontra essa degeneração não se apresenta. Homem cego ou manco, desfigurado ou disforme, diz o versículo 18. Então, você vai ver aqui, segura aqui, vamos em Malaquias, para você entender. Ele está falando também de uma deformidade de sentimentos. Por isso que você vai entender Malaquias agora, e que os profetas se levantam gritando, porque o homem está inteiro, não está mancando, veste bem, está de terno, de gravata, ensinando, você não consegue ver o interior, os sentimentos anormais, a degeneração que houve no espírito. É isso aí. Olha aqui, que diz Malaquias 1, olha, ofereceis sobre o meu altar, volta a mesa, volta o pão imundo, e dizeis, versículo 7 de Malaquias 1, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Eterno é desprezível, porque você apresenta sentimentos degenerados. Se não físicos, são sentimentos. Olha aqui, quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz isso não é mal. E quando ofereceis o coxo, o doente, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti, e te será favorável, diz o Eterno dos Exércitos. Agora, suplicai o favor de Elohim, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Eterno dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Adonai vai reagir contrário a cada um de nós. Quando estamos com essas ofertas, olha aqui, eu não tenho prazer em vós, diz o Eterno dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aí olha o versículo 13, olha ali. E dizeis também, que canseira, e o lançaste ao desprezo. Aqui não, vai ao 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Eterno é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida desprezível. Que canseira, quando dizeis, né? E o lançastes ao desprezo, diz o Eterno dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Eterno. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete oferecer ao Eterno uma coisa vil, pois eu sou o grande rei, diz o Eterno dos Exércitos. Meu nome é temível em toda a terra. Então, você voltando lá no Levítico 21, você vai ver que a reclamação de Adonai aqui na Parashá Emor fala, olha para você ver no capítulo 21, versículo 21, como ele vai
encerrar isso aqui. Olha para você ver. Capítulo 21, versículo 21. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas a Adonai. Se chegará para oferecer as ofertas queimadas a Adonai. Por causa dessa degeneração. Mas nós pensamos só na área física. Nós não pensamos nos sentimentos. Olha só, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Eterno, ele tem defeito, e por isso não se chegará para oferecer o pão de seu Elohim. Ele diz, todo homem que se encontra degeneração. Na medicina é uma doença mórbida, que continua prejudicando. Ele não pode apresentar o pão de Elohim. O versículo 22, olha aí. Ele come o pão de seu Elohim, porque é sacramento dos sacramentos. Poderá comer o pão do seu Elohim, tanto do Santíssimo como do Santo. Olha o 23, mas ele não vem ao antipário, ele não se aproxima do altar, olha aí, ó. Porém não se aproximará do véu, nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, eu, o Eterno, que o santifico. Você acha que Adonai está falando de coisas físicas, meus irmãos? A forma que ele tem para você entender, falar de coisas físicas, mas ele está falando de questões espirituais profundas. Profundas. Há degeneração nele. Há defeito físico, mas há um defeito muito mais grave em sentimentos e no espírito. É isso que ele está dizendo. Isso que significa degeneração. O corpo do homem, ele é destituído de vida. Quando ele é destituído de vida, ele é contaminante o tempo inteiro. Porque a vida se encontra em Adonai. Quando ele está destituído de vida, ele está contaminando. Volta ao Levítico 21:1. Olha a parte B do Levítico 21:1. O sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo, no meio dos seus povos. Aqui em outra tradução, não fala de um cadáver, fala de por seu ser. Ele não se contaminará por seu ser, por ele mesmo. Ele não se contaminará por ele mesmo, por causa dos seus sentimentos impuros, por causa dos seus desejos desenfreados. Ele não se contaminará por seu ser, em seus povos, no meio dos seus parentes. Quem é o parente? É ele mesmo. Ser no hebraico é nefesh, no hebraico, que vai designar a essência da pessoa. Seu próprio ser não se contaminará. Ele não se contaminará com ele mesmo. É isso que ele está dizendo. Então nós compreendemos que o cadáver de um morto, aqui pode ser você ou eu mesmo. Não está falando de irmos para um funeral, também contamina. Porque qualquer um sabe que quando a vida sai do corpo, a morte está ali. Ele vai entrar em degeneração, em decomposição, em destruição, rapidamente. Mas aqui está falando de nós mesmos. O parentesco próximo não suprime a contaminação. Porque há uma autorização. Pode se contaminar aqui, ó. Mas não suprime as exigências da Torá, das purificações que devemos fazer de costume. Não. Você tem que fazer essas purificações pela palavra, pela oração, pela tzedakah, pelo jejum, pela súplica diante de Adonai. São as purificações. Lavagem com a palavra, lavar com a palavra, lavar com a palavra. Então eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar a palavra. Isso é purificação. Então, olha, porque você vai ver aqui, ó. Olha o versículo 2 e 3. Salvo com parente mais chegado a ele, como sua mãe e seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão. Ele pode se contaminar. Ou a sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Com ela pode contaminar-se.
por ser principal no meio do seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Ele tem que entrar no processo de purificação. Autoriza a contaminação, mas tem um tempo para a contaminação. Tem um tempo para essa contaminação. Nós temos que nos lavar e nos purificar. Em português, ser é tudo que possui existência. Um ser animado ou um ser inanimado. Ser diz da pessoa e do indivíduo. Expressão que se aplica particularmente ao culto deísta. Expressão ser que se aplica exclusivamente ao culto deísta. Fala, Jorge. Isso é o físico, Jorge. Isso é o físico. Você vem de lá, vai lavar suas mãos bem, como você vai no hospital, com uma porção de infecções por lá, você vai se contaminar se você não se higienizar. Mas essa higienização é física. Existe uma higienização espiritual, porque foi degenerado sentimentos, e o espírito foi degenerado. Então, as duas coisas são importantes, são a física e a espiritual, mas muito mais os sentimentos, muito mais. Olha aqui, a expressão que se aplica particularmente ao ser é ao culto deísta, o ser supremo, que é Deus, que os deístas acreditam em um Deus somente, e não aceita seguir uma religião ou obedecer mandamento nenhum. Eles dizem acreditar em um só Deus. Fala, minha. Pastora, quando o Eterno permite Davi comer o pão propiciatório, é porque não tinha degeneração? Não, é porque ali havia uma necessidade de manter a vida. Todas as vezes que há uma necessidade de manter a vida, há uma necessidade de falsear a razão. Nas nossas traduções, Davi mente, Davi não mente, Davi falseia a razão, para que ele possa comer os pães das faces, que ele estava em guerra, com todo o seu exército, com fome no deserto. Ele vai ao sacerdote Aimeleque para pedir que lhe dê em nome do rei. Ele vai em nome do rei. O rei não mandou ele ali. O rei dos reis mandou. Então, para a proteção da vida, que senão eles morreriam no deserto sem comer. Hein? Essa proteção é imperiosa aí, juridicamente, né? É isso que significa. Então, os deístas, essa organização deísta, ela foi posta em funcionamento por Robespierre. Esse é um francês, em maio de 1794. Ele era um advogado. É membro de um comitê de salvação pública, esse francês. Um homem altamente culto, porque nós vamos entrar na área do conhecimento, que atinge os nossos sentimentos e o nosso espírito, e nos torna coxos, mancos, impróprios, para ir à mesa diante de Adonai. É o conhecimento. Então, Robespierre, ele faz parte desse comitê de salvação pública, porque ele é aquele que surge com esse deísmo. Ele instigou o terror e ele eliminou os partidários na França e os indulgentes, aqueles que tinham facilidade em perdoar, em tratar com o outro, ele eliminou, para estabelecer o culto ao Ser Supremo. Ele fazia um culto a um único Deus, segundo ele, mas ele não obedece a esse Deus. Existe culto a ele? Ele é deísta. Não há obediência a mandamento. Fala, Jorge. Não estou ouvindo, não. Ele é considerado o quê? Ele é considerado um dos pais do iluminismo, um homem muito inteligente. Ele perdeu a cabeça. Ele foi para o cadafalso. Ele foi condenado à pena de morte.
Robespierre. Foi condenado à pena de morte por causa dessa loucura do homem em criar e inventar coisas fora da Torá. A Torá é a vontade de Elohim revelada. É a vontade de Elohim revelada. Isso que Robespierre fez é contaminar-se por ele mesmo, pelo seu próprio ser, ou pelo ser de outro grande pensador ou grande filósofo. Por isso que nós não podemos, ou grande rabino. No nosso caso, nós temos ninguém chameis rabino, diz Yeshua ensinando em Mateus capítulo 23. Porque só um é o vosso mestre. Ele está ausente, mas ele voltará. Amém. Não é? Então a Torá nos diz que esse é um costume das nações. O conhecimento proibido pela Torá é abominação. Por quê? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18. Vamos chegar a esse conhecimento de Robespierre. Aí, pastor, o senhor está entendendo porque que eu te liguei ontem, né? Porque que o Espírito ministrou o meu coração. Sobre pastor Enéas Tonini. Olha o versículo 9 do capítulo 18. Quando vieres até a terra, olha o que ele diz, que Adonai teu Elohim te dá, não aprenderás. Olha aqui, ó. Quando tiveres entrado na terra que o eterno teu Elohim te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não aprenderás com elas. Não aprenderás com elas. É abominação para Adonai. É abominação para ele. Olha, isso são conhecimento adquirido pelos costumes de outros povos. A Bíblia diz, a Torá diz que são abominações dessas nações. Olha o versículo 10. Não se acha no teu meio quem faça passar pelo fogo filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Olha só. Aqui diz assim, ó, nem conjecturador, nem prognosticador, é conjecturar. Alguém que fica imaginando alguma coisa que deve ser. Assim que são os grandes homens. Assim que eles estão coxos, mancos, aleijados, sem poder se apresentar para servir o pão de Elohim. E se apresentam, estão imundos, não são aceitos. Olha só, o que é conjecturar? É uma opinião fundada em aparências, em possibilidades. Olha aqui, ó, prognosticador, conjecturador. Em hipóteses, geralmente são opiniões de grandes estudiosos, de rabinos famosos, que eu e você adquirimos e tomamos como verdade absoluta. Verdade absoluta é a Torá. A verdade absoluta é Yeshua HaMashiach, que ensinou a Torá. Isso é verdade absoluta. Nós tomamos isso. São, na verdade, obras mortas. Cadáveres em decomposição, extremamente contaminantes. Vamos lá, para você ver isso claro. Fala, pastor. Cadáveres ambulantes. Eles saem falando e saem matando as vidas. Veja isso em Apocalipse 2. Vai lá para você ver. Aqui no Apocalipse está claro, claro, claro. Olha só, são as doutrinas. Olha só, versículo 14 a 16 de Apocalipse 2. Olha só. A igreja de Pérgamo. Todavia, eu tenho alguma coisa contra ti. Ele diz. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,14. Tens aí os que seguem a doutrina do grande Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. As duas coisas, o conhecimento e a prostituição. Está vendo? São os dois itens mais importantes de Emor. O conhecimento e a prostituição.
Então, o versículo 15, olha para você ver. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha o que o Espírito fala. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, com a Torá, com a palavra de Adonai. Batalharei contra eles com a palavra, com a palavra. A Torá considera presunção do homem. Porque a ordem da Torá é: não aprenderás a fazer as abominações dessas nações. Não aprendam com eles, eles são abominação. Buscando aprender com as nações é não buscar aprender com o Espírito Santo. É não procurar aprender com o Espírito Santo. É não procurar aprender com o Espírito. Sabe por quê? Aprender com o Espírito vai te disciplinar. Você vai ter que frequentar sacrifício da manhã e da tarde. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que afligir a sua alma, você terá que fazer de sedacá. O ídolo não exige nada de você e nem de mim. Mas também ele te abandona. Abandonado por você. Fafá de Belém. Abandonado por você. Pelo ídolo. Pelo ídolo, ele te abandona. Lembra o dia que ele me tirou de casa e trouxe a Costa Pereira, vendo ali os que passaram a noite bebendo, servindo a Baco, deus romano, Dionísio dos gregos, lembra? Estava caído lá. E o ídolo estava onde? Baco estava onde? Abandonou você. Fala, meu bem. Fala no microfone, meu filho, que aí eu tomo um pouquinho de água. Oi, isso. Nicolaítas, que a senhora estava lendo aqui em Apocalipse, versículo 15, diz é uma assim, doutrina. É uma doutrina. E diz que o significado de Nicolaítas significa os que dominam o povo. Como? Os que dominam o povo. Os que dominam o povo. É uma casta de pessoas soberbas. Elevadas. Grandes. Fluentes. De todas as formas. Destruidoras de almas, né? Destruidora de almas. Corruptas. Voltem em Deuteronômio 18 comigo, por favor. Porque aqui está a legislação contra o conhecimento. Aquele sentimento impuro que você e eu mantemos dentro de nós quando estamos em degeneração. Lança isso para longe de você. Olha só o versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, nem atador de nó, questionador de necromante e augúrio, consultador de mortos. Esse atador de nó é o nó górdio da lenda de Alexandre, uma ilustração para a prática das tranças, muito utilizado nos cultos, nos templos e no meio das adivinhações, é o nó górdio. E o augúrio literalmente significa aquele que sabe. Augúrio literalmente significa aquele que sabe. Aqui está a proibição contra o conhecimento. Total. Olha o versículo. Aquele que sabe, aquele que interpreta sonhos, que detém o conhecimento, que prediz o futuro. Por isso que as pessoas andam atrás dessas coisas, porque elas querem saber além do outro. Acalma tua alma, cura tua alma, sentimentos feridos, espírito degenerado. Cura, porque senão você vai se encontrar coxo e aleijado, sem poder estar diante da mesa das faces. É isso aí que ele está dizendo. Olha o versículo 12 e 13. O Eterno abomina todo aquele que faz estas coisas. Porque ele começa a dizer que não aprenderás com essas nações, as quais você vai ter contato. É aí, ó.
O Eterno abomina todo aquele que faz essas coisas. E por causa dessas abominações que o Eterno teu Elohim expulsa essas nações diante da tua face. Agora olha o 13. Serás perfeito diante do Eterno teu Elohim. Sabe o que é essa perfeição aqui? É integridade. Serás íntegro diante de Adonai teu Elohim. Serás íntegro. Íntegro. Porque olha só, olha o 14. As nações que has de possuir dão ouvidos ao agouro. Ao agouro. Olha só. E os adivinhos. Mas a ti, o Eterno teu Elohim, não permite tal prática. A vida é mais exigente para você e para mim, meu irmão. É o que as pessoas não querem hoje. Olha o versículo 15. O Eterno teu Elohim te suscitará um profeta. Ele vai suscitar, aqui é Yeshua HaMashiach. O conhecimento espiritual que ele traz só é válido quando ele é desinteressado, irmãos. Ou seja, um conhecimento privado de lucro de toda a espécie. O conhecimento só tem valor perante Hashem quando ele é adquirido conforme a medida da fé. Vão lá, Romanos 12. O conhecimento só é válido quando ele é adquirido segundo a medida da fé. Da fé. Eu vou te mostrar agora mesmo isso, Romanos capítulo 12, olha aqui. Portanto, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que ao vosso serviço é espiritual ou racional. Não vos conformeis com este mundo, com os grandes deste mundo. Não vos conformeis com os filósofos, com os deuses que nós criamos. Não vos conformeis, é isso aí. Mas transformai-vos. Fala aí, pastor, no microfone, por favor. É como o texto fala, tomar forma. É como uma massa de bolo. Ela entra sem forma, mole, e quando toma a forma, ela toma a forma da forma. E é assim o mundo. Tem uma forma, né? E quando sai dali, sai marcado com a forma do mundo. Da forma do bolo, da forma, né? Da forma, da forma. E é assim o mundo. Ele é lento, é paciente, não perde a calma, mas lá no falso futuro dele, quando a pessoa percebe, já está acima do pescoço. É isso aí. É isso aí, quando você busca sentimentos, conhecimento, é isso aí. Você não percebe o que o pastor falou. Você não percebe, você já tomou toda a forma do mundo, do conhecimento deles, e você está em franca degeneração. Em franca proibição de se apresentar a Adonai. Olha aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Pois pela graça que me é dada, e digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé. Olha aqui, a medida da fé, em que Elohim repartiu a cada um. Ele repartiu a cada um. Quando eu e você adquirimos conhecimento abominável, segundo a prática das nações, o profeta Isaías zomba de nós. Zomba. Ele ironiza. Ele dá o nome desse Deus de Nebo. Vamos lá, Isaías 46. Vamos lá. Nebo, o Deus do conhecimento. O Deus científico e o Deus literário. 46, Isaías 46. Ele vai zombar, ele vai ironizar desse Deus. Olha aqui,
Isso, exemplo disso pode ser Jesurum, que cresceu, engordou, deu coice. Isso aí. Deuteronômio capítulo 32. Sacrificaram aos demônios e não a Deus. Olha só, Bel se encurva. Aqui é o Deus da ciência. Nebo da literatura se abaixa. Seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as bestas já cansadas. Eles juntamente se encurvam e se abatem. Não podem livrar-se da carga. A sua alma entra em degeneração e em cativeiro. Você não é recebido diante da mesa dos pães de Adonai. Olha aqui. Ele juntamente, ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem eu sustentei desde o ventre e levei desde o nascimento. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. A quem me farei semelhante? E com quem me igualareis? A quem me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives. Ele faz um Deus e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam-no e põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Se recorrerem a ele, resposta nenhuma dá. E ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso. Considerai. Trazei-o à memória, ó rebeldes. Lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade. Eu sou Elohim. E não há outro, eu sou Elohim, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. Do Oriente eu chamo a ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. O que eu disse eu cumprirei, formei o plano e executarei. Ele diz, eu vou chamar o homem, era Ciro, ouvi-me, ó duros de coração. Os que estáis longe da retidão. Faço chegar a minha retidão, ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião uma salvação. Em Israel o meu esplendor. O meu esplendor. Esse ídolo é difícil de suportar. O conhecimento é fatigante. Quando eu estou com a... Fala, Rovena. Eu vou lá, porque entra na área sexual e não nessa área. Romanos 1 é na área sexual. Ontem eu liguei para o pastor Rocildo e falei assim, pastor Rocildo, eu estava estudando e me lembrei, porque eu tenho que estudar segundo a medida da fé, segundo aquilo que me é permitido. Eu não posso ir além disso. Falei, pastor Rocildo, estava estudando e lembrei de um testemunho de pastor Enéas Tonini. Aí ele que me fez lembrar o nome do pastor, Enéas Tonini. E pastor Rocildo então foi me explicar quem é. Por quê? O que eu me lembrava? Em 1994, eu li o testemunho de pastor Enéas Tonini. Ele era um pastor batista, pastoreou uma igreja batista em Belo Horizonte e em Perdizes, São Paulo. E aí, pastor Rocildo me traz o nome dele. O que me gravou do pastor Enéas Tonini? Que quando ele foi cheio do Espírito, falou em línguas, não foi? O que aconteceu com ele? O Espírito disse, agora você destrua a sua biblioteca. Sabe quantos livros? 4.000 livros. Por que ele tinha que destruir? Porque ele estava em quê? Os sentimentos interiores estavam degenerados para o conhecimento. O conhecimento estava destruindo, impedindo que ele tivesse um relacionamento com o Espírito. O excesso de conhecimento. Olha o que o pastor está falando aqui. Para ele, para o pastor Enéas Tonini, era a maior riqueza o conhecimento. E é lixo. Isaías disse, é lixo, é besta cansada. É espúrio, irmãos.
Conhecimento sem a medida da fé é sujeira. Sem a medida da fé. Ele teve uma experiência com o Espírito. Ele deu ou incendiou aquela biblioteca dele. E ele saiu pelo Brasil. Aqui, ó. Ele morreu ano passado, com 102 anos. Diz o pastor Rocildo. Ô Jorge, você ouve? Jorge, estou falando lá da denominação que você gosta, né, pastor Rocildo? Olha bem, aqui, ó. Aí a Aristé foi olhar para mim. Ele faleceu ano passado, o pastor Rocildo disse, com 102 anos. Trabalhou 20 anos no Brasil, não foi? Fazendo o maior avivamento nesse país. Foi excluído das igrejas batistas. Foi ali que surgiu a Convenção Batista Nacional. Foi fundada por ele, porque ele foi excluído do meio dos batistas. Por causa do Espírito Santo, porque ele rasgou todo o seu conhecimento. Por isso, eu anotei aqui, ó. Olha só. Ele é fundador do Seminário Teológico Batista. Ele estudou no maior seminário batista do Brasil. É o do Rio de Janeiro, não é isso? O que é, pastor? Seminário do Sul é chamado. Então, ele viajou aqui, ó, 20 anos pelo Brasil. Tornou-se o pioneiro da propagação da renovação espiritual em nossa pátria, pregando às igrejas tradicionais e históricas a contemporaneidade dos dons espirituais. Fala, pastor, fala no microfone para eles te ouvirem. Na época do pastor Enéas, Pode falar. junto com ele, foi levantado um grupo de pastores para orar pela nação, porque a nação estava em perigo. A nação brasileira. A nação estava em perigo, foi antes dos anos de 64, 63, 60. Eles começaram a viajar ao Brasil, orando, clamando pela nação. Ninguém sabia o que estava para acontecer. Eu era criança, eu via grupos sentados, confabulando entre si, um ataque num tempo determinado. Os americanos já sabiam. Até alguns, como a própria presidente, não gosta, mas eu digo, Deus usou aquele homem. Usou? Deus usou os Creio homens perfeitamente. que já hoje estão com o Senhor, com ele também. Porque o pastor Rosivaldo Araújo, o pastor Rui Carreteiro e tantos outros pastores, como também pastores de igrejas. São homens que se levantam para oferecer o pão diante de Elohim. São homens que se E levantam. também pastores metodistas, congregacionais, presbiterianos, que foram levados. Hoje existe a renovação espiritual por causa disso. Inclusive, eu digo que já estamos chegando a um período de acomodação. Outra vez, de grande acomodação, pastor. Está chegando a hora de um grande avivamento, mas não nas igrejas. Mas Não, as igrejas avivamento de retorno. de retorno. Mas tem que deixar o conhecimento, pastor, para lá. Eu creio que isso vai acontecer porque o nosso Deus, ele não trabalha errado. Não trabalha Ele não errado. trabalha errado, ele trabalha certo. Amém, pastor? Então, imitemos o pastor Enéas Tonini, que lançou fora a sua grande... Eu me lembrei dele e da experiência que conta no livro, num dos livros dele, que eu li. Irmãos, conhecimento é luz demais. E luz demais cega. Lembra do apóstolo Paulo que ficou cego? Luz demais cega. Conhecimento humano demais cega. Você só pode ter conhecimento segundo a medida da fé. Ele teve que ir lá tirar as escamas diante de Ananias. Que é o costume das nações? É a maneira de agir, de vestir própria do povo, daquela região, daquela época. Costume é uma legislação não escrita. Costume é uma legislação não escrita, porém fixada pelo uso. Costume é uma legislação não escrita, porém fixada pelo uso. Por isso que é proibido ir lá nas nações e aprender com eles. Você tem a sua nação que te aguarda.
Você tem a Bíblia Sagrada na sua mão, você tem um compêndio de experiência dos apóstolos, dos profetas, e o ensino de Yeshua Mashiach, da Torá, de tudo. Você não precisa oferecer animal estragado, coisa estragada diante de Adonai. No direito, o costume é consuetudinário. No direito, é consuetudinário, é o direito fundado no uso, no costume ou na prática. Nós podemos assimilar, assim, tanto bem quanto mal. Na medicina, o costume é uma necessidade de absorção que os homens têm de certas substâncias tóxicas, álcool, fumo, gerada progressivamente no organismo e se torna um hábito, se torna um vício. Conhecimento é vício. Conhecimento é vício. Sem a prática da fé, é igual ao fumo. E isso que o senhor falou, é gerado progressivamente que nós não sentimos. É como a prática do sexo. Ou possuir todos os costumes abomináveis e prejudiciais. Fala. O direito consuetudinário, ele é um exemplo claro da falta de lei. Ele é um exemplo claro da falta de lei. Por exemplo, eu me recorro ao direito consuetudinário quando não está amparado por lei. Ah, tá. Nós temos a Então Torá, eu posso falar que o costume é um direito consuetudinário? o direito consuetudinário, que vale para eu recorrer quando não existe uma lei. Mas quando existe uma norma, por exemplo, a Torá é a norma que nós devemos seguir. As práticas então, do eu não mundo posso são seguir direitos os costumes consuetudinários. Ah. Olha só, o direito consuetudinário é o que o mundo pratica. Sim. Nós temos a legislação da Torá. Então, Isso. nós não temos que recorrer ao direito consuetudinário quando nós temos a norma escrita. Já só, viu? Somos culpados duas vezes, então. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis. As más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Se você senta ao lado de quem bebe, você vai acabar bebendo. Você vai acabar bebendo. Os bons costumes são as regras estabelecidas pela Torá, pela palavra de Adonai ao seu povo. Quando você ora, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. Como é que é? Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Exemplo claro disso daqui foi o que Balaão fez. Foi o que Que Balaão Apocalipse fala, não, tem alguns de vós que seguem a doutrina de Balaão, de Balaão e dos Nicolaítas. Balaão fez isso. Ele usou a prática da prostituição para fazer com que Israel caísse. Exatamente. Entendeu? E a prática da prostituição não era a prática de Israel. De Israel, não era. Porque não pode, uma porção de coisa com sexo, não pode. E o negócio, não pode, não é? Então, os bons costumes estão ali, ó, ensinar o teu filho, colocar na porta da sua casa para você lembrar. Mas é interessante aqui em Lucas, no capítulo 4, vai lá para você ver. Lucas 4, quando Yeshua, olha bem que interessante isso aqui. Versículo 19 a 21, do capítulo 4 de Lucas. Olha só. Não, Lucas 4, Lucas 4, 16. Chegando a Nazaré, onde ele fora criado, entrou num dia de Shabat na sinagoga, segundo o quê? Costume dos seus pais. Segundo o costume da sua nação, não é? Que tem uma lei, guardar Shabat. Está vendo? E levantou-se para ler. Olha bem, agora veja comigo em Atos 16. Essa aqui é muito, muito, muito boa sobre os costumes. Paulo vai lá e repreende um espírito numa jovem.
que estava atrás dele, gritando: esses são servos do Deus Altíssimo. Esses são servos do Deus Altíssimo. Paulo viu que aquilo era um espírito das trevas. Repreendeu o espírito, aquele espírito saiu dela. E o que aconteceu? Ela era usada para vender as imagens de Diana dos Efésios. Não é isso aí, eu acho? É isso aí. Aqui, ó. Agora veja o versículo 19 de Atos 16. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida. Por que estava perdida? Porque o espírito saiu dela. A esperança de lucro estava perdida. Aqui, ó. Prenderam a Paulo e a Silas, levaram à praça presente dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Roma te impõe uma lei de costumes deles e nós ficamos todos debaixo. Todos debaixo. Por isso que na medicina o costume é como se fosse algo tóxico, que o organismo tem necessidade de ter constantemente, na medicina. Paulo continua, olha aí no 1 Coríntios 15, olha, 1 Coríntios 15, porque eu li para vocês: as más companhias corrompem os bons costumes. Agora olha o que ele fala no versículo 34, olha aí. Voltai à sobriedade e não pequeis, viu? Pois alguns ainda não têm conhecimento de Elohim. Eu digo-vos para vergonha vossa, só tenho conhecimento das nações, não tenho conhecimento na medida da fé. Não tem. Vão perecer e nós somos culpados, porque não ensinamos. Paulo está dizendo que não devemos obter conhecimento segundo a prática das nações. A prática das nações. Vamos lá em Deuteronômio 7. Porque o indivíduo tem que morrer. É a natureza carnal. Olha Deuteronômio 7, essas práticas das nações. Versículo 17 a 26. Olha aí para você ver. Talvez digas no teu coração, você aí deve estar dizendo no seu coração também, que essas nações são mais numerosas do que eu. Esse sentimento no meu interior, ele não vai sair, ele é maior do que eu. Vai, irmãos. Vai. Esse desejo não vai me deixar, vai. Amém. Se você exercer fé, orar, jejuar e ajudar o outro, vai fazer uma tzedakah. Aqui. Olha só, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Delas não tenha medo. Não deixes de lembrar que o eterno teu Elohim fez a Faraó e a todos os egípcios. Viste com os teus próprios olhos as grandes provas, os sinais, as maravilhas. A mão forte, o braço estendido com que o eterno teu Elohim te faz sair. Assim fará o eterno teu Elohim com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o eterno teu Elohim enviará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de ti. Não te espantes diante deles, pois o eterno teu Elohim está no meio de ti. Elohim grande e terrível. O eterno teu Elohim lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as faces do campo não se multipliquem contra ti. O eterno teu Elohim as entregará a ti, e lhes infligirá profunda perturbação até que sejam destruídas. Também entregará nas tuas mãos os seus reis, apagarás a sua memória debaixo dos céus, ninguém te poderá resistir até que os destruas. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás ao fogo, não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao eterno teu Elohim. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás,
de todo a abominarás, pois és amaldiçoada. Elas serão repulsivas. Talvez você esteja se perguntando, como eu me livrarei desses costumes de natureza física que eu já assimilei? Eles estão no interior, mas eles são de natureza física, só que é o homossexualismo, que são as perversões sexuais, as fantasias sexuais. Elas são repulsivas a Elohim. Elohim vai colocá-las sobre juízo. As nossas fantasias, olha, as mulheres ouçam bem, vai lá no Levítico 18, que Elohim, elas estão colocadas sob juízo, olha só, do 22, 18, do 22 até o 30 ali, mas não vamos até lá não. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal para juntar-se com ele, é perversão. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Até a terra foi contaminada, porque o sexo, esse sexo assim, polui a terra. O sexo e a violência poluem a terra, são vícios. Porém, e a terra foi contaminada pelo que a castiguei por sua iniquidade, a terra vomitou os seus moradores. Irmã Sandra, os costumes parece que tentam achatar a Torá e a palavra do Eterno. É isso. Os costumes têm visto, a mídia é incessante sobre vocês. Isso aí. É incessante sobre vocês, sobre nós. A Veja saiu com 2 reportagens incessantes falando sobre o gênero e que o amor está acima. Conceito de família agora mudou. Exatamente. O dicionário foi mudado, os homens da lei e os homens da gramática tiveram que se reunir para mudar o conceito de família, que não é mais a questão do gênero, e sim do amor. Assim também é a questão da internet, que eles dizem que há informações sobre informações, quando o Espírito nos disse uma vez, lá na ilha, navegueis pelo Espírito e não na internet. Deixem a internet. A Carmen me repete isso dia após dia. A Paraxá Emori, irmão, você vai ver que essa depravação começa com as mulheres. Me perdoem as mulheres, mas começam com elas. Lá em Romanos capítulo 1. São elas, pastor. Começam com elas, com as mulheres. Porque são vocês que se lutem com vocês mesmos a produzir todas as fantasias para os seus maridos. Tem uma coisa que acontece, é muito simples, parece que não tem nada. Como é que se chamam essas fotos que a pessoa tira? Selfie, né? Selfie. Fica tirando fotos com biquinho. Com o que, pastor? As meninas, as moças, fazendo biquinho. Uhum. Isso aí parece que não tem nada, mas tem muita O coisa. pastor disse que estão fazendo foto, fazendo biquíni. Mas isso não é de hoje, já faz Tá tempo. certo, pastor. Tá certo. Olha só. Proibido fazer biquíni. Olha só. Agora vai no Levítico 21, versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido. Quem? Os sacerdotes. Mulheres tomam jeito. Eu ouvi isso de uma irmã domingo, que ela disse que ela estava repreendendo 3 sobrinhas. Que estavam com práticas fantasiosas, igual o mundo faz aí, ó. Vão nas casas sexuais. Fala, minha filha. A senhora está falando de sexo e violência, e o sexo desordenado é uma violência contra o corpo de quem aceita.
Mas ele produz uma violência de crimes e de sangues e de tudo. Quando nós aceitamos uma prática de fantasia sobre o nosso corpo e entregamos aquilo que não Isso. é natural aos homens, nós estamos aceitando a violência no templo do Espírito. Ou nós somos espirituais ou somos carnais. Exatamente. Você não pode ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Não tem condições, isso é mentira. Então eles são proibidos a tomar uma mulher prostituta. Ou profanada. Não, essas práticas dão início com as mulheres. Se lembra, não vai dar tempo, nós vimos lá, lembra de Salomão? Capítulo 11 de 1 Reis, capítulo 11, foram elas que trouxeram todas essas abominações. Foi ou não foi? Capítulo 11, a partir do versículo 7 de 1 Reis. Foram as mulheres de Salomão, vieram com seus deuses. Ele construiu uma casa para cada deus, porque supriu as necessidades físicas, sexuais do grande homem. Não é? Então são as mulheres que andam aí encabeçando isso no hebraico, irmãos. Aqui, ó, prostituta, no hebraico é zona, puta, zona, no hebraico. No Oriente se distingue duas espécies de prostituição. No Oriente se distingue duas espécies de prostituição. A primeira espécie é a prostituição sagrada, que é a religião idólatra, oficializada, que em hebraico se chama Kedesha. É a prostituição feita no templo, que os sentimentos não foram transformados, estão degenerados. Aí você vem oferecer o pão de Adonai. Degenerado, você é proibido. A Torá proíbe. Porque são sentimentos degenerados. Eu quero te mostrar que o negócio começa com as mulheres em Ezequiel 8 também. Vamos lá. São elas que estão lá, chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz, Ezequiel 8. Olha aqui. A partir do versículo 13. De novo ele me disse, Ezequiel 8. Tornarás a ver maiores abominações do que estes fazem, é a prostituição idólatra no templo. Essa é a Kedesha, porque ela é uma religião idólatra. Olha aqui. Então me levou à entrada da porta da casa do Eterno, que está ao lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz é o Deus que morre no inverno e renasce na primavera. Sabe quem é ele também? Adonis e Afrodite, a deusa do amor. Ele me disse, viste, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que essas. Ele então me levou ao átrio interior, mas começou com elas, assentadas chorando por Tamuz. E essa é uma adoração do Egito. Então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Eterno entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Eterno e com o rosto para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Olha a última parte do versículo 17. Ei-los a chegar o ramo ao nariz, adivinhações, todo tipo de prostituição. Essa é a Kedesha, a prostituição sagrada dentro do templo. Proibida, terminantemente proibida. Essa Kedesha tem um status social muito mais bem reconhecido. É a prostituição sagrada. Porque é designada a serviço do templo. Porque ela é designada a serviço do templo. Ninguém vê coração de sacerdote. Ninguém vê de ninguém, só Adonai. Nós não sabemos os sentimentos que eles trazem ali. Qual a corrupção que estão fazendo? Não sabemos. Irmãos, é muito sério. Josias vem no capítulo 23 de 1 Reis, 2 Reis,
desfazendo toda essa adoração a Camus, a Maloque, a isso e aquilo, destruindo os altares, quebrando tudo, porque a prostituição era quedecha sagrada. Aí está cheio, está cheio. A segunda espécie de prostituição que fala ali, não case com uma prostituta. É a prostituição profana. No hebraico, ela zenot ou zenonins. Essa prostituição, ela busca ganhar a vida. Os comentaristas bíblicos atestam que não conhecem essa prostituição em Canaã, a não ser pelos textos bíblicos. Você lembra essa prostituição lá no período de Tamar, de Diná, porque Jacó estava passando ali com os seus filhos. Então a Bíblia faz alguma menção sobre isso. Raabe, Josué capítulo 2, versículo 1, a prostituta Raabe. Então os comentaristas dizem que só tem conhecimento dessa prostituição de ganho pelos textos bíblicos. Essa prostituição que ganha dinheiro, a gente está cansado de ver aqui no Brasil. Uma mulher deita com um homem, ganha um carro de zerinho, né? Conforme for o status de endinheirado que ele é, né? Não é assim? Então, na época dos juízes, quando Sansão toma Dalila era uma prostituta. Isaías fala de um tipo particular de prostituição. Dos sírios e dos romanos, no período imperial de Roma. A prostituta sai nas ruas cantando, acompanhada de um instrumento musical ou uma flauta, como as bacantes dos romanos e dos gregos, não é? Assim elas eram chamadas, as sacerdotisas de Baco, dançavam, cantavam por causa do deus do vinho. Assim que elas celebram, são sacerdotisas dos deuses, e a mulher se serve a esse papel, quando ela não se põe como uma serva de Adonai, pela oração, pela súplica, pela tzedaká, pelo jejum, ela se presta a um papel miserável desse. Não é? Essas mulheres são consideradas mulheres dissolutas, contrárias aos bons costumes, dissolutas. Oséias fala delas, Jeremias capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, no livro de Provérbios que nós estamos orando, fala desse tipo de prostituição, que é o tipo característico da loucura, que desvia os homens da sabedoria. Sabedoria, é isso que nós estamos orando em Provérbios. Elas desviam os homens. Provérbios 2, versículo 16 e 19, não dá mais tempo, né? Provérbios 7, de 10 a 12. Mas a Paraxá Emor fala, vamos lá, capítulo 21 de Levítico, outra vez. Consagra-os, consagra-os, consagra-os. Levítico capítulo 21. Consagra quem? Os sacerdotes. As mulheres tomem posições dignas de servas do Eterno, versículo 8. Santificá-los-ás, porque eles oferecem o pão do teu Elohim, serão santos para ti, porque o Eterno vos santifica. Olha só, consagra-o, ele apresenta o pão de teu Elohim, ele será consagrado para ti. Sim, eu sou consagrado, eu, Adonai, vosso Elohim, sou consagrado. Consagra-os. As mulheres têm tudo nas mãos para assim contribuir, mas não contribuem. Vivem das fantasias. Nós temos na Bíblia uma tribo inteira. Vamos lá, Juízes. Uma tribo inteira que quase foi exterminada. Juízes capítulo 19, por causa dessas perversões sexuais. Olha aqui, é a tribo de Benjamim. Ela quase desaparece. Não desaparece pela bondade de Adonai, por causa da prostituição tratada em Emor.
A prostituição que se encontra aqui, proibida. Olha aqui, capítulo 19. Olha no versículo 21. Não, 20. Então disse o velho, aquele que vai fazer a hospitalidade ao casal que estava na cidade, no território de Benjamim. Olha só, paz seja contigo, tudo que te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Ele e a sua concubina. Levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa. Batendo à porta, gritaram ao velho dono da casa: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. Isso é uma tribo de Israel, território em Israel. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não faça semelhante mal. Já que o homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Minha filha é virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas. Fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da concubina do levita, tirou-a para fora, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ela estava convocando uma guerra em Israel, para estabelecimento de justiça. Estabelecimento de justiça. E foi uma mulher que conclamou essa guerra com a morte dela. Quando nós queremos fazer as coisas direitas, nós fazemos. Porque nós somos sensíveis. Mas também quando queremos ser difíceis, somos muito problemáticas. Todas nós. A tribo de Benjamim se envolveu aqui com as perversões sexuais. E ela quase desaparece por causa das obras da carne. Capítulo 20 trata da guerra com Benjamim. Judá se levanta contra Benjamim, só vai vencer a batalha pela terceira vez. Só pela terceira vez. Benjamim fica destituído ali de herança. Então olha no capítulo 21 para você ver. Versículo 6, ora os filhos de Israel tiveram dó de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi cortada de Israel uma tribo. Foi cortada. Que faremos acerca de mulheres para os que ficarem de resto, visto que juramos pelo Eterno que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres? Então perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tem subido ao Eterno a Mispa? Descobriram que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Mas não é Jabes de Gileade que vai dar as filhas para os benjamitas. Sabe o que eles vão escolher esposas? Ouçam os homens aqui agora. E ouçam as mulheres. Esse pode ser um critério para uma escolha de uma esposa. Pode ser um critério, Roberto. Olha aqui para vocês verem. Vê do versículo 17. Disseram: Benjamim não deve perder a herança dos que ficarem de resto, para que nenhuma tribo de Israel seja destruída. Então você já sabe que a perversão sexual vai te matar. Você já sabe. Você vai entrar em guerra com Adonai. Com Adonai. Com Adonai. Olha aqui. O 18. Nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Porque foi uma guerra muito difícil. Depois você lê no capítulo 20. Mas vede de ano em ano a solenidade do Eterno em Siló, que se celebra para o norte de Betel, ao lado do nascente do sol. Olha só. Pela estrada alta que sobe de Betel a Siquém para o sul de Lebona.
Assim instruíram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas e vigiai. Saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai a cada uma sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. Sabe o que significa isso aqui? Elas estavam dançando em volta do altar. É Hag, é dança, é festa em volta do altar nas celebrações anuais, nas solenidades anuais. Elas estavam em círculo diante do altar orando. Esse pode ser um critério para você escolher a sua esposa. Ela tem que ser uma mulher de oração. Ela tem que ser uma mulher que conheça isso, Hag, círculo. Que tem intimidade com o altar. Hein? Difícil demais, o Jorge é um incrédulo. É um incrédulo, Jorge. Difícil demais. Né, Alessandra? O Rodrigo não achou você? Mulher virtuosa, mulher que cumpre as solenidades anuais celebradas, pode ser um critério. Eu estou dizendo que pode ser esse um critério, né? Não? Aí o Jorge diz: não. Então, minha filha, o Alexandre não encontrou você? Ai, do Alexandre, se não tivesse te encontrado. Né, não? Não é assim, pastor Ocildo e irmã Fátima? Ai dele. Então, fala, pastor. Pode ser. Isso, o pastor disse para ele ir garimpar. Ele agora não aguenta garimpar mais não, pastor. Vai garimpar. Por isso que é o físico, Por isso que ele está achando difícil. Você não encontrou a Leide, meu filho? Então. Que o Eterno nos abençoe. Nos dê toda a graça. Nós entendemos a Paraxá, Emor, aquilo que nós podemos fazer e que nós não podemos, Pai. Algumas coisas tu nos ensinaste nesta manhã, nos dando a tua graça, para nós não cairmos nesse mesmo pecado como as nações. E como a tribo de Benjamim caiu, e ela chegou quase a desaparecer. Pela tua misericórdia e pela tua bondade, encontramos mulheres que circulam em volta do altar em oração, em súplica, fazendo a tzedaká e afligindo as suas almas, pelos seus maridos, pelos seus filhos. Nós sabemos que há. Abençoe a cada uma delas. E levante mais e mais mulheres clamando assim, ó Pai. Para que nós possamos ver a nossa cidade encharcada da tua palavra. Dá-nos a tua bênção nesse Shabat. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.